Depois de Marbas, o presidente do diagnóstico e da mecânica, a lista goética desliza para terreno mais escorregadio. O quinto nome é Vallefort, um duque, mostrado com forma híbrida marcante e um ofício moralmente desconfortável. Ele se liga à ideia de familiar, companheiro funcional e ao mesmo tempo ao impulso do furto, à apropriação do que não é seu. Mas o que as fontes realmente dizem? O que é enxerto moderno? Como falar com seriedade sem transformar tradição textual em manual de delito? Comecemos decifrando o arquivo. A própria página de abertura do nosso arquivo estampa a síntese. Vallefort, sexto, duque, híbrido, leão, asno, familiar, apropriação, furto. Essa linha, que no vídeo aparecerá em letras claras sobre fundo escuro, condensa hierarquia, forma, função e dilema moral. Repare na mistura de zoologia simbólica e alerta ético. Leão, asno, parceria, roubo, numa única fita catalográfica. O Grimório já anuncia que a história é menos espetáculo fantástico e mais estudo sobre desejo e custo. Sigamos examinando cada verbo escondido nessa legenda. Vallefort aparece na Ars Goetia, parte do Lemegeton, um texto preservado por transmissão manuscrita e compilações da Idade Moderna, consolidada sobretudo entre os séculos XVII e XVIII. A obra não se apresenta como diário de encontros, mas como catálogo. Nome, título hierárquico, número de legiões e lista de atribuições. Esse feitio tabelar indica a intenção de ordem, não de crônica. Em vez de provar presença demoníaca, o manuscrito indexa possibilidades de função, quase como inventário de poderes para quem ousa ler à luz de vela. Esse formato é crucial para o seu vídeo. A Goetia é, antes de tudo, uma linguagem de arquivo. Ela descreve funções condensadas em personagens simbólicos. E Vallefort é um desses personagens em que o Grimório parece querer ensinar uma lição sobre conveniência e custo moral. Ler a lista, portanto, exige olhar de arquivista e de filósofo. Cada título contém uma tese sobre riscos, cada animal servido em combinação. Um lembrete de que poder quase nunca vem sem pedágio embutido no contrato. Um livro silencioso que ainda assim fala alto aos que aceitam escupar. Nas versões mais difundidas, Vallefort é descrito como duque e frequentemente associado ao comando de 10 legiões, embora os manuscritos variem. O próprio Grimório acrescenta a chave interpretativa. Duque é poder de fronteira, zona cinzenta. 10 legiões é capilaridade, leitura simbólica. Quem lê entende que o título cria autoridade para negociar margens, enquanto o número sugere rede vasta, pronta para infiltrar falhas de vigilância. Em resumo, estamos diante de agente especializado em brechas, não em confrontos frontais. Lentos, porém certeiros em sua lógica. O texto também lhe atribui um sigilo, não como prova, mas como marca gráfica típica do gênero grimoístico. Assinatura visual para catalogar o nome dentro do arquivo. Quanto à forma, Vallefort surge como leão com cabeça de asno, híbrido leonino-asnino. A Goetia raramente escolhe híbridos por decoração. Ela usa animais como tese, condensando discursos morais em peles e cascos. Aqui, potência felina encontra teimosia equina, criando criatura que já nasce debatendo glória, peso e ridículo, num convite silencioso para que o leitor avalie o preço escondido no desejo de reinar. Se você quer ser rigoroso, e isso dá credibilidade ao seu canal, o eixo de Vallefort nas fontes goéticas não é amor e não é saúde. O eixo de Vallefort é, primeiro, a ideia de familiar, esse auxílio funcional que trabalha nos bastidores. E segundo, a inclinação ao furto, roubo presente de modo claro nas versões populares do texto. Logo, tratamos de companhia estratégica e de apropriação indébita, combinação que seduz quem deseja prosperar sem enfrentar demora ou supervisão direta alguma imediata. E aqui vai uma observação importante para o seu vídeo.
Atuar não significa recomendar. Falar que um texto associa Vallefort ao furto não é endossar crime, é reconhecer o conteúdo literário e a tensão ética que o próprio texto carrega. Assim, citar o catálogo não torna ninguém cúmplice. Pelo contrário, ilumina o conflito que o Grimório já inscreveu na página. Todo arqueólogo de símbolos precisa separar descrição de prescrição, ou corre o risco de trocar estudo por propaganda acadêmica disfarçada de ritual perigosa. Quando criadores de conteúdo perguntam em que área ele atua hoje, a resposta intelectualmente honesta é simples. O que o texto descreve deve ser lido como temas humanos permanentes, jamais como serviço garantido. Em leitura simbólica contemporânea, Vallefort representa a tentação do atalho, querer o resultado sem o processo. Essa faceta fascina porque dialoga com nossa cultura de gratificação instantânea, onde a paciência parece um luxo. O nome antigo espelha ansiedades modernas sobre pressa, desejo e atalhos digitais, sempre à espreita em pop-ups e promessas fáceis. A mesma lupa simbólica mostra outras duas bordas de Vallefort: a ética da apropriação, esse limiar escorregadio entre conquistar e simplesmente tomar, e a lealdade utilitária, na qual o familiar vira recurso que ajuda, mas cria dependência pegajosa. Se você quiser uma frase forte e segura, sem qualquer viés operacional, guarde esta máxima: Vallefort é o nome goético para o pacto interior entre a fome de vencer e a disposição de negociar princípios. A epígrafe resume a pedagogia sombria do Duque com precisão cirúrgica. Quando você pergunta como ele é em espírito, convém separar duas camadas para manter a honestidade. Camada A, o citável. Vallefort é descrito como híbrido leão-asno. Ponto. Camada B, o interpretativo, começa a ler signos. O leão sugere potência, conquista, domínio, presença. Seu rugido rasga o silêncio e lembra a majestade que avança sem hesitar. Até aqui, o retrato parece triunfante, porém a metade asinina aguarda, pronta para inclinar o espelho e revelar, por contraste, outra postura de sentido talvez incômoda, mas indispensável ao quadro. O asno sugere peso, teimosia, carga e, em certos imaginários europeus, uma sombra de ridículo ou rebaixamento. Da fusão nasce a metáfora visual do ganho que traz marca, vitória que vem com vergonha, poder que traz peso, força misturada ao grotesco moral. O híbrido faz lembrar que cada talento ambíguo cobra juros. Quando o espectador vê a cabeça assinina sobre o corpo leonino, deveria ouvir a pergunta implícita: quantas concessões cabem em um troféu antes que o troféu cobre as rédeas inteiras da consciência e moral? Você pediu histórias de quem teve contato com ele. Aqui é essencial não prometer ao público o que não existe como documentação sólida. Do ponto de vista acadêmico, não há conjunto robusto de relatos primários verificáveis sobre contatos com Vallefort comparável à evidência histórica direta. O silêncio de provas fala alto. A maior parte do que circula pertence à neblina do subjetivo, onde experiência, crença e desejo se confundem. Reconhecer essa ausência é o primeiro passo para a clareza e para um trabalho ético sobre mito. O que existe são 3 categorias de notícia. Tipo 1, descrição grimoirística impessoal. A Ars Goetia lista função e forma, mas raramente narra casos como um conto. Tipo 2, comentários ocultistas modernos. Notas e releituras nas quais autores descrevem caráter e tendência. Parte da cultura esotérica, quase nunca verificada. Tipo 3, folclore contemporâneo de internet. Sonhos com animais híbridos, sensação de companhia, coincidências envolvendo perda ou achado de objetos, dilemas morais sobre pegar o que dá, histórias rápidas, virais, mas frágeis ao toque da crítica. Isso, para um vídeo sério, deve ser apresentado como folclore contemporâneo. Interessante culturalmente, mas não como prova. Frase pronta, segura e elegante.
Relatos modernos existem, mas pertencem ao campo da narrativa pessoal. Eu os trato como folclore contemporâneo, não como evidência. Ao adotar essa postura, você protege o público contra o fascínio do depoimento anônimo e fortalece a reputação do canal como espaço que valoriza fontes, contexto e limites. Onde curiosidade anda de mãos dadas com responsabilidade intelectual e cívica constante. Também, para ilustrar o folclore contemporâneo sobre Vallefort sem afirmar factualidade, descrevamos um padrão narrativo recorrente. Primeiro, a pessoa vive período de escassez, ansiedade financeira ou competição. Em seguida, surge uma solução rápida, oportunidade duvidosa, atalho, vantagem fácil. Terceiro, a experiência subjetiva apresenta companhia mais justificativa interna. A mente fabrica argumentos afinados para normalizar a apropriação. Por fim, chega o custo. Paranoia, culpa, perda de confiança e ruptura de vínculos outrora seguros. É roteiro enxuto, mas repete-se em fóruns, podcasts e confissões privadas com insistência quase ritual. Essa é a moral do mito moderno. Vallefort como espelho do momento em que a inteligência começa a negociar com a própria ética. A legenda circula resumida assim: padrão de folclore, escassez, atalho, justificativa, custo. Notável é que a seta final nunca aponta para triunfo, mas para alguma perda de si. O Duque ensina por negação, seduzindo com ganhos imediatos, revela que preço e consequência não desaparecem, apenas ficam embutidos, pendurados como dívidas na sombra, aguardando cobrança oportunista no momento certo. Para elevar o nível do canal, vale separar o que o texto diz do que virou moda. Vallefort é para amor, não é central nas descrições clássicas. Vallefort é para cura ou saúde, pertence mais a outros nomes e a releituras recentes. Vallefort é só um ajudante, ignora a ambivalência que o próprio catálogo sublinha. O texto é ambíguo, e a ambiguidade é o tema. Quem lê sem filtro projeta desejos. Quem lê com método enxerga advertências codificadas no pergaminho antigo sempre presente. Essa leitura cuidadosa preserva contexto histórico e crítico. Na Goetia luciferiana, o centro não é temor nem devoção, é lucidez e autossoberania. Vallefort, nesse prisma, não é um espírito do crime. Ele é arquétipo do desejo de vitória quando perde disciplina e tenta compensar com conveniência. Ele pergunta ao estudante: você quer conquistar ou apenas tomar? Seu poder é construção ou apropriação? Sua liberdade é real ou dependência travestida de esperteza? Essa leitura mostra que a autonomia sem ética vira escravidão de impulso, coroada porém acorrentada por correntes forjadas no próprio desejo ardente. Vallefort é um dos nomes mais honestos do início da Ars Goetia porque não romantiza. Ele revela mecânica psíquica. Quando o desejo de eficácia se separa da dignidade, o sujeito passa a chamar de inteligência aquilo que é apenas fome. O leão dá a potência, o asno dá o peso, o híbrido dá a verdade. Todo atalho cobra pedágio. Vallefort é apropriação, alianças utilitárias, teste de caráter. Seguimos a ordem? A resposta cabe a cada leitor diante da própria linha moral nesta encruzilhada antiga e presente.